Olá, muito boa noite. Nós mais uma vez estamos aqui prontos para explanar mais uma parte das lições deste trimestre. Hoje o tema tem como título O Inimigo Interno e vamos tratar de uma parte do livro de Josué, mais concretamente o capítulo 7, que fala de um pecado estranho, de um pecado que levou a uma derrota dos israelitas na tomada da cidade de Ai. Portanto, para fazermos o contexto, os israelitas tinham acabado de passar o Jordão, tinham ido para a cidade fortificada de Jericó, que era uma cidade tremenda, com as muralhas inexpugnáveis para todos os povos até aquela altura, e Deus tinha permitido, através de um milagre extraordinário, que aquela cidade fosse tomada. Havia indicações muito precisas da parte de Deus para que os israelitas não tomassem nada da cidade. Eles tinham indicações. Porquê? Porque já vimos nas lições passadas a maneira como Deus inicialmente queria que os israelitas desarraigassem os povos das cidades. O plano não era que fosse tudo destruído, não era esse o plano ideal de Deus, nem o inicial, mas aconteceu que foi mesmo esse que foi avante, porque as circunstâncias fizeram com que aquele povo se refugiasse em cidades fortificadas com o intuito de continuarem os seus sacrifícios, de continuarem aquilo que era abominação aos olhos de Deus. Havia toda uma prática de prostituição cultural que desagradava sobremaneira a Deus, e isso fez com que aquele povo se tornasse aquilo que digno de destruição em hebraico era o termo herem. Aquele povo passou a ser o termo herem, isto é, destinado à destruição. Tudo o que estava relacionado com as práticas de idolatria teria que ser eliminado. E na tomada de Jericó houve um homem, e não só um homem, a sua família toda, que tomou uma capa, tomou algo que ele viu, que encontrou nos despojos da cidade, e levou-o para casa, levou-o para a tenda, escondeu-o e não disse a ninguém. E depois disso havia a cidade de Ai a ser tomada. E então também houve falha na direção do povo, com o próprio Josué, que não consultou ao Senhor como tinha feito com Jericó, e acontece que aquilo que parecia ser uma cidade muito mais fácil de tomar que Jericó, acabou por ser uma derrota tremenda para o exército israelita, que fugiu, foi desbaratado, e naquela conquista, que seria a conquista, enfim, a derrota custou a vida a muitas centenas de guerreiros israelitas. Tudo isto porque havia um pecado encoberto. Nós somos, no capítulo 7, somos postos perante este filme, quer dizer, no contexto que eu acabei de expor, está todo traduzido, enfim, resumido no capítulo 7 do livro de Josué. Então, acontece que a derrota acontece porque os filhos de Israel foram tomados como um todo. Quando havia um pecador, quando havia alguém que cometesse um pecado, não confessasse o pecado, eram todos culpados nesse aspecto. E isso enfim, é um aspecto também interessante nesta perspectiva que estamos a estudar. Não sei se a Joana tem aqui alguma... Olá, Mário. Olá. Bem, eu só queria fazer menção para dar um auxílio na introdução que acabou de fazer do verso áureo que é tirado do livro de Jeremias 17:10, que diz o seguinte: Sim. Eu, o Senhor, esquadrio o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Esse versículo começa a fazer sentido na história de Israel, pelo fato de nós conhecermos sobre a onisciência e a onipresença de Deus. Não há nada que o ser humano faça que se mantenha oculto diante dos olhos de Deus. E esse versículo vem dar ênfase de que tudo aquilo que Acã foi fazendo, apesar dele não ter confessado diante do povo, nem confessado a Deus,
Deus tinha conhecimento das coisas e dos caminhos que ele foi seguindo. E é engraçado, Mário, que eu fiquei a pensar, se ele escondeu é porque ele sabia das consequências da escolha que ele estava a fazer. E ele sabia que era uma decisão errada e que não poderia retirar as coisas que Deus já havia proibido. E por causa desse pecado que ele cometeu, não só ele ficou afetado, mas também todo o povo de Israel ficou afetado. Porque se nós olharmos para a aliança que Deus havia estabelecido com o povo de Israel, apesar de existir o livre-arbítrio, a aliança Deus havia estabelecido com todo o povo. Então, uma pessoa quebrando a aliança colocaria todo o povo em risco, e foi o que aconteceu. Foi o que Era aconteceu. mais ou menos isso que eu queria dar como Muito contributo. bem. É muito interessante que aqui nós podemos analisar sobre esta conquista inicial de Ai, a razão porque aconteceu isto. Nós ficamos também um pouco espantados com a própria direção espiritual do povo. O próprio Josué não teve aqui o cuidado que teve com as outras, com a cidade de Jericó, de consultar Deus. Portanto, sabemos que Acã cometeu esse pecado tremendo, mas a própria direção espiritual do povo também não atuou da melhor forma. E Josué, por sua iniciativa, manda espias, aliás, à cidade de Ai, e os espias vêm de lá cheios de otimismo, a dizer que aquela cidade era uma cidade, não valia a pena sequer mandar os soldados todos que estavam prontos para Jericó, não era preciso, quer dizer, nós vamos tomar aquela cidade facilmente, etc. Portanto, encheram-se, digamos, de autossuficiência e esqueceram-se que tinham conquistado Jericó não pelos seus méritos, mas porque Deus tinha intervido de uma forma milagrosa. E, portanto, esse foi um primeiro problema. Depois foi a circunstância que nós já vimos do facto de o Acã e a sua família terem cometido este pecado contra qualquer coisa que era votada, que da parte de Deus era votada à destruição. E, portanto, era para não tocarem sequer nessas coisas, quanto mais levarem-nas, quanto mais guardarem-nas, quanto mais enterrarem-nas na tenda, etc. E, portanto, vemos que aqui, quando Josué confronta, quando Deus diz, quando ele vai ter com o próprio Deus, quando numa atitude de grande, como é que é dizer, de grande penitência, vestindo de saco e pondo cinza sobre as suas cabeças, que era a maneira como, naquela altura, as pessoas tinham de se confessar perante Deus, de pedir perdão a Deus. Então Deus vai lhe dizer: Josué, porque é que estás assim? Levanta-te, porque há alguém que cometeu um pecado e eu quero que essa pessoa saiba, porque quero que essa pessoa seja exposta. E nós podemos perguntar que neste tempo, isto não foi imediato, portanto, ele diz que o povo que se prepara, o povo agora que entra em contrição, porque amanhã eu vou perante todos, vou chamar o conselho para que todos sejam chamados e o pecador vai ser chamado. Portanto, Acã soube disto e mesmo assim, neste período, que seria talvez a altura em que ele podia ainda confessar o seu pecado e ser perdoado por Deus, mesmo aqui ele não teve a ousadia de se chegar a Deus para pedir perdão na altura certa. Ele foi só quando foi confrontado, depois de Josué chamar primeiro a tribo, depois na tribo a família, e depois da família a tenda dele, então foi aí que ele se sentiu, digamos, apanhado, e foi aí que ele confessou o seu pecado. Mas já o confessou, não verdadeiramente arrependido, mas com medo das Sim. consequências. Ele percebeu que estava posto perante a evidência e que não poderia, evidentemente, fugir daquela questão. E depois, um pouco à semelhança daquilo que ocorreu, por exemplo, com Eva, o que é que ele fez? Ele começou a dizer: eu cobicei uma capa babilónica muito bonita, linda, de morrer, etc., e guardei-a. E depois vi também uns quantos ciclos de prata, uma barra de ouro e trouxe-a. E, portanto, esta foi a confissão de Acã.
E eu fiquei assim, relativamente à confissão de Acã, pelo fato de ele não se ter pronunciado inicialmente para poder resolver a situação sem passar na censura ou na disciplina por parte de Deus. Se nós olharmos entre a justiça de Deus e o arrependimento que ele esperava que Acã mostrasse sem que ele fosse quebrado, há um intervalo, há um tempo que decorre para que ele pudesse se arrepender, mas mesmo assim Acã não o fez. E nós estamos a passar no mesmo processo. Não está a ser diferente conosco nos dias de hoje. É que nós achamos que, a não revelar o nosso pecado diante da comunidade, conseguimos escondê-lo diante de Deus e que estamos ilesos ou transparecemos uma imagem de que está tudo bem, mas enquanto que Deus nos chama para o arrependimento, nos chama para a conversão, de modo a que a censura ou a justiça divina ou a ira de Deus não se manifeste no meio de nós. E que muitas das vezes também as escolhas que nós fizemos, resultado do nosso pecado, não afeta só em nós. E Acã não teve a diligência de pensar nisso, que o comportamento dele afetaria todo o povo. Ele foi, Exatamente. não só cobiçou, como foi tão egoísta ao ponto de pensar de uma forma individualizada em querer ter muito mais daquilo que deveria. E Maria, eu fiquei a me perguntar, de tanta promessa que Deus fez para aquele povo de que daria tudo, qual foi a necessidade dele mexer em algo que Deus havia proibido? Exatamente. Aí eu entro e fico a refletir no tema central sobre o nosso inimigo interno. É É, que muitas das vezes nós batalhamos e enfrentamos aquilo que os nossos olhos conseguem ver e nos esquecemos de algo tão importante que a nossa maior batalha está dentro de nós. exatamente. Nós somos, às vezes, os nossos piores inimigos. Se nós não conseguimos vencer essa guerra que existe dentro de nós, entre o bem e o mal, ainda que o inimigo que está à nossa frente seja vulnerável, nós vamos nos autodestruir. E foi exatamente o que Acã fez. Ele É, destruiu a si e quase que levou o povo todo junto. exatamente. A nossa, como tu dizias, a nossa maior luta é realmente no campo espiritual, é na mente, ou se quisermos, no coração. São nos nossos sentimentos, são nos nossos pensamentos, é aí que reside o problema principal e o pecado que às vezes nós acariciamos. Nós somos confrontados porque o Espírito nos chama, porque o Espírito nos desperta, porque o Espírito nos conduz ao arrependimento, mas muitas vezes fazemos como Acã. Um dos problemas principais foi o pecado da cobiça. Ele diz que viu e que cobiçou aquela capa, achou-a linda de morrer e o seu coração ficou verdadeiramente tomado por este sentimento que é o pecado da cobiça, é talvez o pecado que mais afronta Deus. A lição fala disso aqui, porque diz-nos que nós, pela cobiça, tentamos, foi o que ele fez, ele tentou apoderar-se daquela capa porque a desejou muito e de alguma maneira ele sabia, ele se pensasse racionalmente e se caísse em si, ele perceberia que não podia esconder nada de Deus. Mas a cegueira espiritual que o levou a fazer aquilo é uma coisa impressionante e isso acontece connosco. Nós às vezes, quando temos um pensamento errado, um pensamento mesmo de cobiça, às vezes sobre isto ou sobre aquilo, não é só uma cobiça, digamos, de cariz sensual ou sexual, não é só essa cobiça, é a cobiça de desejar uma coisa que não podemos ter e que lutamos por ela, nos esforçamos. Isso às vezes é um pecado de cobiça tão grave como este. E Acã deixou avançar o seu pecado e isso embutou-lhe o espírito de tal forma que ele ficou insensível ao Espírito Santo. Nós podemos perceber que entre a tomada daquela capa babilónica na conquista de Jericó e a conquista de Ai, não passaram um dia nem dois. Eu não sei quando a Bíblia não especifica exatamente o tempo, mas nós sabemos que seguramente deve ter sido um mês ou dois. Portanto, ele teve tempo nesse período de cair em si e de ir lá desenterrar os bens e dizer, ou pedir perdão a Deus primeiro, pedir perdão depois à sua tribo e enfim a todo o povo. Mas ele não fez isso. E não fez isso e nós podemos perguntar, então, mas quando nós depois vemos o resultado do seu pecado e que eles foram apedrejados e tudo, pensamos assim, então, mas ele tinha um filho, a sua esposa, isso tudo, como é que foram condenados também? Por que razão é que foram condenados? É que a família sabia exatamente isso e fazendo
como ele fez na tenda, todos tinham acesso a essa prática do esconderijo, não é? Quer dizer, e então eles foram todos cúmplices neste pecado. E isso é que levou aquela família a ser destruída. Nós temos outras histórias anteriormente tinha acontecido os pecados de Datã, Abirão e Coré, e com Coré aconteceu a mesma coisa. Todos foram destruídos, excepto os filhos de Coré. Os filhos de Coré não morreram naquela rebelião em que eles se com Moisés, no tempo de Moisés, e está relatado, portanto, em Números. Os filhos de Coré não morreram apesar do seu pai ter sido destruído. Porquê? Porque eles se arrependeram, porque eles não compactuaram com aquilo que era a ideia do pai. Portanto, o filho, aqui neste caso de Acã, sofreu a mesma condenação do pai, exatamente porque foi cúmplice com o pai daquele pecado tão grave de pegar um bem que era dado por Deus à destruição. E se olharmos aqui para a posição de Josué, eu fiquei a pensar quando Moisés desceu do monte e encontrou o povo a adorar a imagem, se revoltou e tudo mais. A posição de Josué de intercessor, mais uma vez, do povo, não baixando a cabeça e com compaixão ele olha para Acã e lhe pede para dar glória a Deus. Exatamente. E diz, filho meu, não é? Sim, era uma forma de ele poder reconhecer naquele momento que afinal ainda nem tudo está perdido. E eu tenho a oportunidade de voltar para Deus e de conseguir reverter essa situação. Mas ele nem sequer conseguiu dar um glória a Deus sincero ou demonstrar um arrependimento sincero. Na verdade, me fez lembrar o episódio de Judas, quando, em vez de arrependimento, sentiu remorso por vender e entregar a Jesus. Eu olho para a mesma situação de Acã. Ele não sentiu arrependimento, ele sentiu remorso por ter feito aquilo. E as portas para ele fecharam-se. Ele teve que morrer por causa do seu comportamento. Quanto ele e os seus bens todos foram destruídos. Mas algo que eu gostei nessa lição, apesar de ser tragédia, é o facto de Deus, por meio dessa derrota, conseguir dar vitória ao povo de Israel por meio da posição do grande líder que eles tinham, que era Josué. Exato. Como eu disse há pouco também, quer dizer, este pecado faz-nos lembrar muito o pecado de Adão e Eva no Éden, porque da mesma maneira que ele viu a capa babilónica e que a cobiçou, digamos que Eva teve a mesma ação em relação à maçã, ou ao fruto. Nós não sabemos que fruto era, mas o fruto que estava proibido por Deus, porque ela de repente cobiçou. Sim. Teve aquela cobiça de quê? Porquê? Porque se Deus, como disse a serpente, no dia em que dela comerdes, certamente tu serás como Deus. Terás o conhecimento do bem e do mal. E de facto era só uma meia-verdade. Ela iria ter o conhecimento do mal e iria sofrer nas consequências desse grande pecado. Portanto, o pecado da cobiça, como diz aqui o texto, é o pecado da incredulidade. Nós, quando cobiçamos, quando desejamos qualquer coisa que Deus nos proíbe, é que estamos a querer ser diferentes, iguais ou até superiores a Deus, no sentido de que se tivermos isto, nós vamos conseguir esconder de Deus os nossos defeitos e mostrar-lhe aquilo que somos verdadeiramente, que somos muito bons. Portanto, é isso. O texto, portanto, evidencia um grande contraste, por exemplo, entre a atitude de Acã, que era um homem israelita que estava habituado a ver e que tinha sido educado nos preceitos do Senhor, com a atitude, por exemplo, daquela meretriz, daquela prostituta de Jericó, Raab, não é? Sim. Que foi exatamente o contrário. Porquê? Porque Raab, apenas por a informação que colhia por via oral, do que o povo de Israel era um povo que tinha um Deus especial, era o povo do Deus verdadeiro, ela aceitou esse Deus e protegeu os espias, levou-os
levou-os a serem, a escondê-los, a evitar que eles fossem apanhados, não é? E outro foi exatamente contrário. Acã, levou a capa, escondeu de Josué, do seu dirigente, tentou esconder, pensava ele que escondia também de Deus, e portanto teve uma atitude exatamente contrária. É. Portanto, um trouxe problemas a Israel pela sua ganância, pela sua cobiça, e conseguiu que uma derrota na cidade de Ai. E ela fez uma aliança com os israelitas e salvou-se a si e à sua família. E ele, por esta ação, acabou por condenar-se a si próprio e à sua família também. Foi o contraste, de facto, tremendo entre Raab e Acã. E isso só prova, Mário, que Deus não está preocupado de que descendência, de que origem, de que Exatamente, tribo você pertence. Ele está preocupado em, no lugar onde você está, poder ter a oportunidade de conhecer esse Deus verdadeiro e reconhecê-lo como seu único Deus, para que realmente você seja separado e alistado como seu povo. Raabe teve o privilégio de reconhecer e manifestar a fé que ela tinha em Deus. E, infelizmente, Acã não fez isso. E nós olhamos, de onde é que vem Acã? Do povo israelita, daquele que deveria dar um bom testemunho das maravilhas e de quem é Deus para a vida deles. Mas, infelizmente, não foi o que aconteceu. Mas Deus dá oportunidade a todos de poderem ser salvos sem distinção de ninguém, e isso é extraordinário. E eu estava a ver aqui, estava a ler aqui sobre o testemunho que Josué deu acerca da situação que o povo enfrentou na derrota. A lição fez uma comparação sobre o que havia acontecido com o povo de Israel na época de Moisés, em que lamentavam por Deus lhes ter tirado do Egito para irem passar a fome no deserto. E Josué vai declarar: Ah, Senhor Jeová, porque com efeito fizeste passar a este povo Jordão para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer. Oxalá nos contentaramos com ficarmos da além do Jordão. Josué estava a declarar que seria melhor ficar para além do Jordão do que poder chegar lá até aí e serem derrotados pelos seus inimigos. Mas algo que a lição nos vem ensinar é o facto de que tudo quanto o povo de Israel estava a passar era para poder manifestar a honra e a glória de Deus. Sendo assim, manifestando a honra e a glória de Deus, Deus não poderia, em circunstância alguma, permitir que o povo de Israel ficasse aquém ou permanecesse derrotado, porque os amorreus teriam uma visão contrária daquilo que é o nosso Deus. Desacreditariam que, na verdade, o nosso Deus é um Deus o todo-poderoso que é capaz de fazer o impossível. Mas não foi bem assim que aconteceu. E a manifestação de Josué perante o nosso Deus fez com que Deus realmente demonstrasse e provasse para aquele povo que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus de justiça e que tudo pode fazer. Deus manifestou mais uma vez o seu poder no meio daquele povo. Nós podemos ainda falar sobre a culpa, porque realmente nós temos uma confissão. Acã, ele vai dizer, sim, que ele reconhece a sua culpa, mas ele reconheceu a sua culpa quando era demasiado tarde para que a confissão o pudesse beneficiar, quer dizer. Ele teve, como eu disse, muito tempo para fazer esta confissão perante Deus e perante o seu povo, e perante Josué também. Ele podia ter, durante esse período todo, depois de ter apanhado, de ter roubado a capa, de ter escondido a capa, de ter levado o ouro e a prata para a sua tenda, ele teve com certeza, e a sua consciência com certeza, que durante esse período de tempo, que foram vários dias, se não meses, ele podia ter confessado o seu pecado. Mas não, ele manteve-se sempre intransigente. E mesmo quando foi chamado, mesmo quando foi exposto, mesmo quando percebeu, quando Deus pediu ao povo que tivesse um dia, que amanhã
vós vos recolheis e pedi perdão a Deus e vos consagreis a Deus. Quando Deus faz este pedido através de Josué, ele podia, nessa altura, ainda estava a tempo. Sim, Ainda podia ter pedido perdão, portanto, ele teve muito tempo para pedir perdão, mas de facto deixou correr o tempo para que depois pedisse perdão, ou pelo menos confessasse o seu. Ele não pediu perdão, ele confessou foi o seu pecado, não é? Ele confessou o pecado, mas de facto, como eu disse, demasiado tarde. Já não havia, já tinha chegado a uma circunstância em que não havia retorno. Era como se fosse de facto um pecado contra o Espírito Santo, em que ele estava condenado, ele e a sua família, como ele também não reconheceram o pecado, pudessem de alguma maneira beneficiar da confissão. sim. Com relação ao pecado confessado de Acã, me fez refletir muito sobre a nossa realidade nos dias de hoje, sobre aquilo que vai ser o período investigativo que estamos a passar e que, infelizmente, muitos esquecem que a porta da graça está aberta, mas ela vai fechar. Vai fechar. A porta da graça vai fechar. E a história se repete. O que muda é a geração. Nós estamos a enfrentar as mesmas coisas que o povo de Israel enfrentou. Apesar de o pecado da cobiça ter um outro nome para nós agora, poderia não ser o roubo de alguma coisa que nós ocultamos, poderia ser um comportamento que nós temos manifestado e que é contra a vontade de Deus. A porta da graça está aberta e nós poderíamos associar todo esse episódio que a Cam passou como um episódio pessoal na nossa vida, para que nós possamos voltar para Deus e passar nesse processo de reflexão de que precisamos aceitar e entender que um pecado confessado e um pecado arrependido é um pecado perdoado. Exatamente. E se isso não acontecer, então estamos a perder a oportunidade de termos os nossos nomes escritos no livro da vida e amanhã pesar naquilo que vai ser a escolha de quem são os filhos a serem levados para junto do Pai e quem são os filhos que infelizmente vão ficar por causa daquilo que fizeram na terra. Pois bem, com Josué, com Acã aconteceu exatamente a condenação. Ele foi condenado, ele foi apedrejado e foi levado para o vale da Açor, como diz aqui o texto, uma palavra hebraica que é traduzida por tribulação, para o vale da tribulação. E aconteceu que ele e a sua família foram apedrejados, sobre os seus corpos, e queimados também, sobre os seus corpos foram levantados, diz o texto, levantaram um montão de pedras que permanece até ao dia de hoje. Portanto, aí nós percebemos que esta palavra hebraica de tribulação não é por acaso que aquele vale ganhou este nome, mas há uma coisa muito interessante, é que diz aqui o texto o seguinte: tendo ganho demasiada autoconfiança com a sua primeira vitória sobre os israelitas, os cidadãos de Ai repetem a estratégia ao atacar os israelitas que fingem recuar e estar derrotados, e eles aí com uma estratégia militar que foi orientada também por Deus, em que deixaram, enfim, a retaguarda do exército ficou escondida para que de alguma maneira os guerreiros de Ai pudessem portanto, correr à frente de Josué e dos anciãos. Dessa maneira deixaram a cidade solitária, deixaram a cidade eventualmente só com as mulheres e as crianças, e eles depois, o exército entrou na cidade, enfim, conhecemos a história. Mas tudo isto para dizer o quê? Que este Vale da Açor, onde tinha sido sepultado Acã, foi também esta palavra aí, é mudada para o Vale da Vitória, que era um dom de Jeová. Portanto, aí aconteceu a vitória sobre a cidade de Ai. Aquilo que tinha sido a primeira derrota já depois de passagem do Jordão daquela cidade, transformou-se numa vitória depois de o problema do pecado ficar resolvido. Tudo isto tem nós podemos dizer que tem uma tradução escatológica, porque nós sabemos que a nossa vida pode ser feita de derrotas,
mas que vamos de derrota em derrota até à vitória final. As derrotas que podem ser a última derrota, que é a morte, que nós todos iremos passar se Cristo não vier antes, vai ser ultrapassada, vai ser vencida quando Jesus Cristo vier. Portanto, nós sabemos que em Deus, que em Jesus Cristo nós temos a vitória. E Amém. isto é uma transposição que podemos tirar da história de Acã e, portanto, abre-se com a vitória, com a resolução de seguirmos a Deus e de confiarmos no seu poder, abre-se uma porta da esperança, não é? É verdade. E olhando para esse sentido de o povo de Israel ter uma oportunidade, por causa da obediência e da fé em Deus, serem restaurados e uma vez terem a vitória dada, eu fiquei a pensar sobre muitas das vezes nós pensarmos que as nossas vitórias são dadas pelos nossos esforços. Nós já vimos esse episódio e é a segunda vez que nós olhamos que a vitória que o povo de Israel teve não foi uma vitória por causa das estratégias que foram geradas por homem, mas foi gerada por Deus. Porque eu acho e acredito que se o povo de Israel consultasse primeiro a Deus antes de atacar e se ouvisse a voz de Deus, as instruções para fazer a sua vontade, nada disso teria acontecido. Mas não veio o caso. O mais importante aqui é o facto de que Josué continuou obediente para fazer a vontade de Deus e permaneceu de uma forma inabalável. Então, que nós possamos então acreditar que melhor mesmo é sermos obedientes à palavra de Deus e fazer a sua vontade. E sempre que formos tomar uma decisão que sabemos que pode resultar em circunstâncias graves na nossa vida, que podem pesar, primeiro ouvir e consultar a Deus, ouvir as instruções de Deus para poder prosseguir. É. Tal Eu como acho que há aconteceu. um aspecto, desculpa, Joana, há um Sim, aspecto sim. muito importante que é o aspecto da confiança. Nós temos, a palavra confiança é uma palavra que muitas vezes se pode traduzir por fé, ou fé por confiança, porque nós precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E, portanto, é exatamente aqui que o nosso aspecto da confiança em Deus nos leva a uma relação pessoal com Ele de confiança inabalável. E isso pode fazer a diferença e faz a diferença na nossa vida espiritual. Portanto, assim como aconteceu com esta derrota que se transformou em vitória, isso pode na nossa vida acontecer, porque nós sabemos que depois de um bocado, depois, se nós pedirmos perdão, se tivermos confiança em Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar e para nos dar depois a satisfação da salvação. Esta é a grande vitória do cristão. Amém, amém. Amém. Então, eu poderia dizer que, resumidamente, a mensagem central da lição de número 6 é o pecado de Acã, um pecado confessado tardiamente que fez com que fosse condenado de uma forma justa, porque ele não se arrependeu do mal que havia feito e, consequentemente, arrastou o povo de Israel para as consequências do seu pecado, mas Deus teve misericórdia por causa da confiança que Josué teve nas promessas do Senhor, confiando de que Deus batalharia por eles, e assim sucedeu. Depois deles terem sido derrotados, conseguiram conquistar, conseguiram ter vitória por causa de Deus, mas também que possamos ter em atenção o comportamento de Acã. Eu penso que o centro dessa mensagem é mais a respeito do comportamento de Acã em se arrepender, voltar para Deus com um coração sincero, para que o pecado ou o nosso pecado não gere consequências na nossa vida e na vida de quem amamos, que é a nossa família ou mesmo os nossos irmãos em Cristo, tal como aconteceu com o povo todo de Israel. Eu poderia tirar essa conclusão de forma individual. Muito bem. Possa ser essa a nossa oração também para mim, para ti, para nós todos e para aqueles que nos ouvem. Amém, amém. Obrigada, Mara.